Olá, você, assinante da Cruzoé, bem-vindos a mais um Cruzoé Entrevistas. Eu sou Gui Mendes, repórter da casa, e continuando no esforço que a revista e o site Antagonista fazem para cobrir a grande epidemia de desaparecidos no Brasil, a gente vai conversar hoje com a pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Thalita Sampaio. Thalita, obrigado por nos receber. Desculpa, Thalita Sampaio, não, desculpa, Thalita Nascimento. Bem-vinda e Oi, o Cruzoé Entrevistas. boa tarde, gente, tudo bem? Olá, Thalita. Thalita, para quem não conhece, é uma das pesquisadoras responsáveis pela área de desaparecimentos do Fórum de Segurança Pública e foi uma das autoras do levantamento que a Cruzoé usa como base para suas matérias sobre desaparecimentos no Brasil, onde se revelou em maio desse ano que mais de 200 mil casos de desaparecimento se mantêm ativos no Brasil. Isso significaria mais ou menos, acho que 3 desaparecimentos por hora. Thalita, muito obrigado por nos receber. A primeira pergunta que a gente tem é, com base nesses 200 mil casos ativos que a gente tem no Brasil hoje e com esse aumento no número que tem ocorrido nos últimos anos, que conclusões, em termos de segurança pública, que a gente pode ter sobre essa crise de desaparecidos? Importante a gente destacar quando a gente fala sobre desaparecimentos é que o desaparecimento ele não é um crime. Então, quando uma pessoa chega numa delegacia especializada em desaparecimento ou não para fazer um registro de desaparecimento, não necessariamente aquilo vai dar início a uma investigação policial. É muito difícil você investigar alguma coisa que não constitui crime. Então, esse é o primeiro percalço que a gente encontra quando a gente está falando de desaparecimento. Inclusive, o desaparecimento forçado, que existem diversas resoluções internacionais que, inclusive, pedem para o Brasil classificar o desaparecimento forçado enquanto um crime, mesmo nesse tipo de desaparecimento, ele não constitui um crime. A gente não tem os tipos de desaparecimento definidos na legislação. Então, até 2019, o desaparecimento na legislação brasileira, ele aparecia só no ECA. Então, o ECA tratava do desaparecimento de crianças e de adolescentes e, no máximo, ali, o desaparecimento dos responsáveis dessas crianças e desses adolescentes. Mas os outros desaparecimentos, eles não eram tratados. Em 2019, a gente tem a 13.812, né, que é a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, então é a primeira vez que a gente vê o desaparecimento, a primeira vez que a gente vê o desaparecimento sendo definido, que até então a gente não tinha uma definição do que era uma pessoa desaparecida, e a gente tem aí algumas diretrizes sobre o desaparecimento, mas isso ainda continua muito incipiente. Então, além da gente não, né, do desaparecimento ele não ser um crime, não necessariamente ele vai dar início a uma investigação. Ele vai dar início a uma investigação se ali no meio tiver algum indício, por exemplo, de outros crimes correlatos. Então, um homicídio, um latrocínio, uma lesão seguida de morte. Então, se tiver algum outro crime relacionado à vida, ou se o desaparecimento for de criança, idoso ou uma pessoa com questões de saúde mental, essa ocorrência ela vai ser investigada. Se ela não tiver nenhum indício de crimes contra a vida, e se ela não compuser um desses 3 grupos prioritários, dificilmente o desaparecimento ele vai ser investigado, inclusive nas delegacias especializadas em desaparecimento. Então, o desaparecimento ele ainda continua sendo um tema muito nebuloso, tanto na legislação quanto nas investigações policiais. A gente tem aí delegacias especializadas, mas isso não necessariamente significa que o desaparecimento ele vai ser investigado, porque só em São Paulo a gente tem um déficit aí de 30% de policiais civis. De acordo com o sindicato, a gente tem metade dos investigadores necessários, a demanda que o estado de São Paulo apresenta. Então, isso sem falar nos outros estados, né? Então, aqui tem uma delegacia especializada, mas nem todos os estados têm delegacias especializadas. Então, se a investigação já é difícil nessas delegacias, em outras aí fica ainda mais, a questão fica ainda mais comprometida. Uhum. A gente acabou de passar por 2 longos anos de pandemia, né, que obviamente não foi o ano passado, mas ainda se havia um resquício ali. E mesmo durante esses anos de pandemia, que são anos, onde em tese as pessoas circulavam menos nas ruas e deixavam menos as suas residências, ainda assim os números se mantiveram sólidos quando não cresceram, o número de desaparecimentos. Eh, o
essa crise de desaparecimentos, ela foi resistente a essa mudança de circulação causada pela pandemia? Então, 2020, 2021, aí a gente tem um período com isolamento social, né? Então a gente tem lockdown em alguns meses, em outros meses a circulação voltava. Depois a gente teve outros períodos de lockdown novamente. Então, o que a gente percebe é que os desaparecimentos, eles não necessariamente deixaram de ocorrer, mas as pessoas deixaram de ir à delegacia para comunicar o fato. Embora em São Paulo, por exemplo, você consiga fazer o registro do desaparecimento via boletim de ocorrência online. A gente percebe que os números, eles abaixaram um pouco durante a pandemia, né, 2020, 2021, e agora em 2022 eles voltam à média que a gente observava antes desse período pandêmico. Mas isso não significa de forma alguma que as pessoas deixaram de desaparecer, que as coisas deixaram de acontecer, enfim. A gente percebe uma diminuição nesses números, justamente porque as pessoas deixaram de ir às delegacias para fazer o registro. Mas quando a gente olha ali para a faixa etária dos 40 a 49 anos, a gente vê que nesse período foi a única faixa etária em que os desaparecimentos aumentaram. Então, enquanto a gente tem uma redução aí em todas as faixas etárias no número de desaparecimentos, essa faixa etária em especial ela aumentou. E uma das nossas hipóteses que a gente trabalha no mapa dos desaparecidos é justamente que foram pessoas afetadas economicamente pela pandemia. Então, pessoas que perderam seus empregos, perderam a sua única fonte de renda, não conseguiram mais pagar o aluguel e muito provavelmente viram nas ruas a sua única saída, tanto que a gente tem um recorde de desemprego, né, no período da pandemia. Quando a gente olha para essa questão, a gente tem um recorde de desemprego. Então, ao mesmo tempo que a gente vê esse movimento do desemprego aumentando, do número da população em situação de rua aumentando, a gente também vê essa faixa etária aumentar os registros de desaparecimento durante a pandemia. Mas a gente não trabalha de forma alguma com a hipótese de que os desaparecimentos diminuíram na pandemia, né? Os registros podem ter diminuído, porque as restrições de locomoção, elas estavam em vigor, mas as pessoas, enfim, continuaram desaparecendo. O que diminuiu foi o número de idas às delegacias, mas agora em 2022, que a gente vê um retorno à normalidade, a gente vê os números de desaparecidos, os números de registros de pessoas desaparecidas, voltando à média do que era antes de 2020, antes de 2021. Então, a gente volta aí com uma média de mais ou menos uns 200 desaparecimentos diários. Uhum. Um caso que chamou muito a atenção quando da publicação do Mapa dos Desaparecidos de 2023 foi o caso do Amapá, que houve aí um crescimento tão acima da média de desaparecimentos que vocês chegaram até a classificar como uma espécie de surto de desaparecimentos. Eu queria que você explicasse um pouco o que poderia ser esse surto, quais são as hipóteses que o mapa trabalha sobre o caso, e principalmente falasse um pouco por que é um caso tão específico, visto que, por exemplo, quando a gente pensa no Amapá, é um estado que não é ligado aos outros estados brasileiros, por exemplo, via terrestre, é um estado muito isolado, no caso. Queria que você explorasse um pouco desse caso, explicasse para a gente quais são as hipóteses que vocês trabalham. O Amapá chama a nossa atenção porque lá a variação 2020, 2021 de número de pessoas desaparecidas foi de quase 80%. Então, quando a gente olha para essa variação, a gente fica um pouco estarrecido porque é uma das maiores do país. O que chama a nossa atenção, para além para essa variação do número de pessoas desaparecidas, é as taxas de mortes decorrentes de intervenção policial e as mortes violentas intencionais no Amapá. Então, a gente está falando aí de um estado com uma das maiores taxas de mortes violentas intencionais, com taxas muito altas de mortes decorrentes de intervenção policial e taxas muito altas de desaparecidos. A gente tem que lembrar que o Amapá é uma região de fronteira e é uma região da Amazônia Legal. Então, ali você pode ter conflitos, você tem conflitos latifundiários, você pode ter conflitos em relação ao garimpo, você pode ter conflitos em relação ao desmatamento ilegal. Então, ali é uma região que, inclusive, nos desaparecimentos, pode ser que esses desaparecimentos eles não sejam só os voluntários. Então, a gente trabalha no mapa e também no anuário com 3 tipos de desaparecimento.
Então, a gente trabalha com desaparecimento voluntário, que é onde a pessoa maior e capaz, ela rompe os laços familiares por livre e espontânea vontade, então ela decide desaparecer, ela decide romper os laços sem comunicar ninguém para onde ela vai. A gente tem um desaparecimento involuntário, onde uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente de carro, não consegue o contato com a família vai e faz um boletim de ocorrência de desaparecimento. Ou a pessoa foi vítima de um desastre natural, como aconteceu em Brumadinho, por exemplo. Ou uma criança na praia que se perdeu dos pais. Ou um idoso com questões de saúde mental que saiu de casa, não lembra o caminho de volta. Esses são os desaparecimentos involuntários, onde a pessoa não necessariamente ela quis desaparecer, né? Ela foi afetada por questões externas que culminaram no seu desaparecimento. E o desaparecimento forçado, que é aquele desaparecimento via sequestro, ou, por exemplo, uma vítima de feminicídio. O primeiro registro que se faz dela é o desaparecimento, e aí depois se descobre que ela foi vítima de feminicídio. Ou um feminicídio, homicídio, ou desaparecimentos provocados por agentes estatais também, são desaparecimentos forçados. Então, coerção, grave ameaça, enfim, relaciona-se aí crimes atentados à vida. Então, quando a gente olha para o Amapá, a gente pode ter desaparecimentos voluntários e desaparecimentos involuntários? Sim. Mas a nossa hipótese é que ali tenha um desaparecimento forçado de um jeito muito forte. Então, ali você pode ter grupos de extermínio, você pode ter chacinas, você pode ter desaparecimentos decorrentes de conflitos entre facções criminosas e também desaparecimentos decorrentes da ação estatal. Então, você pode ter, sim, esses dois tipos de desaparecimento, né, o involuntário e o voluntário, mas a nossa hipótese é, olhando para todo o cenário, olhando para a questão da Amazônia Legal, olhando para as taxas de MVI, olhando para as taxas de MDIP, que ali tem alguma coisa muito esquisita acontecendo e que o Estado precisa dar, né, o governo precisa dar uma resposta sobre o que está rolando nos desaparecimentos ali. Porque se fosse uma questão isolada, longe das taxas de MVI, longe das taxas de MDIP, a gente podia até considerar outros fenômenos, mas quando a gente olha para esse contexto em geral, a gente precisa levar em consideração que ali as taxas de letalidade policial são altas, as taxas de mortes violentas intencionais também são altas, essas coisas elas não são mera coincidência, né? Elas conversam entre si, até porque mortes a esclarecer no Amapá também, né, tem um registro alto. Então, quando a gente junta todos esses fatores, a gente pode estar falando, sim, de grupos de extermínio, de chacinas e do envolvimento de agentes estatais nesses desaparecimentos. Certo. A gente tem falado já sobre, a gente falou um pouco sobre o alto número, como os números de desaparecimentos no Brasil todo, eles se mantiveram altos mesmo durante a pandemia, mas eu queria tentar aqui agora fazer um aspecto histórico um pouco mais amplo. Eu queria entender se desde sempre, ou já há muitos e muitos anos, ou pelo menos há décadas, o Brasil sofre com o problema de crise de desaparecimentos, como que esse número se comporta com o tempo? Ele teve algum momento de explosão, algum momento de crescimento? Ele sempre foi constante dentro da sociedade? O desaparecimento no Brasil ele começa a ser observado durante o período da ditadura, né? Então, aqui e os países da América Latina sofreram com um desaparecimento forçado, um desaparecimento político, enquanto política da segurança nacional. Então, a gente tem aí, durante o regime ditatorial, o desaparecimento sendo usado enquanto um instrumento político. Posteriormente, a gente tem, na década de 70, na década de 80, o movimento da sociedade civil, principalmente de mães com os filhos desaparecidos. Então, crianças desaparecidas, né? Ele ia até os 12 anos, mais ou menos. Não se falava em adolescentes, se falava mais em crianças desaparecidas. Então, a gente tem um movimento da sociedade civil que lutava para que essa questão ela começasse a entrar em pauta na segurança pública, porque pouco se falava sobre o desaparecimento. Mas o desaparecimento de criança é uma coisa que gera mais comoção social, porque você está falando de tráfico de crianças, por exemplo, e crianças, né, enfim, elas não têm condições de se defender, é um público muito vulnerável, então você tem um movimento ali de mães da sociedade civil muito grande para que o Estado se responsabilizasse pelos seus filhos, né? Então a gente tem uma novela da Glória Pérez que ficou famosíssima, passou na Rede Globo, enfim, que isso até ela foi atrás de mães que estavam atrás dos seus filhos, das suas crianças, e colocou isso na novela, enfim, isso gerou uma comoção nacional gigantesca, e aí você tem, com esse movimento da sociedade civil, no Paraná,
o protocolo do CICRID, que é da Polícia Civil do Paraná, que é especializada na localização de crianças desaparecidas. Então, já ganharam prêmios internacionais. A investigação de crianças desaparecidas no Paraná com esse protocolo é muito bem feita. Então, você tem, em toda a discussão sobre desaparecidos, você tem ali muitas informações e muitas estatísticas feitas sobre o desaparecimento de crianças. Embora, quando a gente olha para o perfil de pessoas desaparecidas, crianças não são tão atingidas, né? O que a gente viu, o que os dados mostraram para a gente é que jovens de 12 a 17 anos são mais ou menos, são quase 30% dos desaparecidos totais. Então, quando a gente vê as estatísticas, a gente consegue perceber que, infelizmente, o desaparecimento de jovens ainda é muito negligenciado e as investigações são pouco efetivas em comparação às investigações de crianças, né? A investigação de desaparecimento de crianças gera uma maior comoção. As estatísticas produzidas, elas não são... A gente não tem uma série histórica muito longa sobre desaparecimento, porque, como eu disse, só em 2019 a gente tem uma definição sobre o que é desaparecimento. E desaparecimento não constitui crime, então é difícil para as delegacias mensurarem essa questão, né? A gente tem aí nessa última edição do Anuário, a gente faz uma linha do tempo 2017-2022 sobre o desaparecimento de pessoas. O que a gente percebe é que o número continua ali mais ou menos o mesmo. A gente tem uma média, quando a gente analisa 2017 até 2019, uma média de 200 pessoas desaparecidas, esse número cai em 2020, 2021 e ele volta à normalidade em 2022. Então, o número de desaparecidos, fazer uma série histórica sobre desaparecidos é difícil, porque era uma questão que não estava muito em pauta, continua ainda não sendo muito destacada, embora ontem, no dia 30, o MJ tenha lançado alguns prospectos justamente para o cumprimento da Lei 13.812, mas é difícil a gente fazer uma série histórica muito longa. A gente tem desaparecimentos políticos, desaparecimentos oriundos da ditadura, a gente tem desaparecimento de crianças e adolescentes, a gente tem o desaparecimento enquanto um fenômeno que ele é atingido por várias outras questões, né? O desaparecimento não é uma coisa isolada, não é uma questão só... É uma questão da segurança pública, mas não só da segurança pública, né? Você tem aí uma falta de diálogo entre os diferentes entes. Então, quando a gente está falando do desaparecimento, a gente não vê uma comunicação da segurança com a educação, com a saúde, por exemplo, mesmo que na 13.812 as escolas e os hospitais eles sejam obrigados a reportar quando, por exemplo, os hospitais sejam obrigados a reportar quando chega um corpo desconhecido, ali, um corpo não identificado para as polícias, a gente ainda vê essa comunicação ainda muito difícil, porque é uma coisa muito recente na legislação, as polícias, mesmo em delegacias especializadas, cada uma trabalha de uma forma diferente. Então, aqui em São Paulo trabalha de um jeito, no Rio de Janeiro trabalha em outro, em Manaus, no Amazonas, você trabalha de um jeito totalmente diferente, porque são questões geográficas, de mobilidade muito diferentes entre si. Você não tem um protocolo operacional padrão para a investigação de desaparecimentos. Então, para o homicídio, por exemplo, você tem ali da onde começar, né? Você tem o ABC da onde começar, o que você precisa fazer, o que você precisa observar, que é o protocolo operacional padrão, que a gente chama, mas para o desaparecimento a gente não tem isso. Então, fica muito aquém das delegacias reproduzirem comportamentos de investigação que já vêm ali de muitos anos, porque a gente não tem justamente uma padronização a nível federal, né? A gente não tem uma padronização que dite como as delegacias precisam investigar o desaparecimento de pessoas, independente da sua espécie. Thalita, inclusive você tocou nesse tema, já que a gente está falando sobre aspectos legais, você já defendeu publicamente a adoção de um banco nacional unificado, né, de cadastros, que é uma coisa que nós aqui também defendemos, uma vez que na medida que a gente conta o caso de uma pessoa desaparecida por dia, às vezes é muito difícil encontrar casos em alguns estados onde não há essa padronização, como por exemplo há no caso do Paraná, há em alguns estados. Eu queria que você falasse um pouco, você já tocou em algumas questões legais, mas eu queria entender qual que, na sua visão, é o principal obstáculo legal para a adoção de um banco nacional unificado, se a questão não é de obstáculo legal, mas de pura falta de vontade, política. A gente tem na 13.812 a previsão do cadastro único de pessoas. A gente tem a previsão de que o MJ
né, vai fazer esse grande banco de dados passível de cruzamentos. Hoje o que a gente tem em questão de bancos de dados é o do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, né? A gente tem o Sinalid, a gente tem o PLID, mas ele não é da União, é uma coisa dos Ministérios Públicos. Tem toda a capacidade para fazer esse cadastro, não é uma coisa impossível de ser feita, não é uma coisa extremamente complexa, mas ele vai ser alimentado a partir dos registros de ocorrência dos estados. Então, as polícias, elas vão fazer o registro e esse banco vai ser alimentado a partir desses registros. O que a gente precisa é que os registros eles sejam bem detalhados e eles sejam passíveis de cruzamento. Atualmente, o único estado que vincula o boletim de desaparecimento, o boletim de localização ao boletim de desaparecimento é o Distrito Federal. Então, lá a gente consegue saber exatamente quem são as pessoas que estão desaparecidas e quem são as pessoas que estão localizadas. Porque nos estados, dentro das pessoas desaparecidas, pode ser que ali naquele número tenha pessoas localizadas, mas eles não deram baixa no sistema, justamente porque não tem essa comunicação. Você não sabe se quem foi localizado já saiu das estatísticas, você não sabe quando essa pessoa foi localizada. Então, uma pessoa que foi localizada, por exemplo, hoje, ela pode ter desaparecido no passado, ou ela pode ter desaparecido há 10 anos atrás. Com exceção do DF, não tem como a gente saber disso. Então, um primeiro passo seria padronizar os boletins de ocorrência dos estados. Eles precisam ser detalhados, principalmente nas informações que individualizam a pessoa, como marca de nascença, cicatriz, tatuagem, piercing, enfim, características que individualizem a pessoa, e esses boletins eles precisam ser bem preenchidos. Então, não adianta você ter uma grande planilha do Excel, por exemplo, com vários campos em aberto. Então, quando a gente olhou para os microdados para fazer o mapa, a gente olhou quase 300 mil registros. O campo raça-cor é um dos menos preenchidos, tanto de pessoas desaparecidas quanto de pessoas localizadas. Então, a gente precisa dessas informações para dar subsídio, para fazer políticas públicas que sejam direcionadas à parcela das pessoas que mais está desaparecendo. Então, a gente precisa saber quem são as pessoas que estão desaparecendo para que a gente consiga agir em cima disso. Então, a gente precisa, antes de tudo, que os boletins de ocorrência eles sejam padronizados. Não adianta você criar uma grande plataforma se os dados eles não forem passíveis de cruzamento. Então, antes de tudo, o boletim precisa ser padronizado, ele precisa ser bem preenchido para que ele alimente esse banco de dados que consiga ser cruzado. Então, não adianta você, em um estado, você preencher o boletim de ocorrência muito bem, e em outro estado você preenche muito mal, porque aí, por exemplo, uma pessoa que desapareceu aqui em São Paulo foi localizada lá em Manaus, se os boletins de ocorrência não forem bem preenchidos e que a gente consiga ter aí pontos para cruzar essas informações, de nada adianta. Então, antes de tudo, antes de você pensar em um cadastro nacional com várias informações, você precisa de padronização dos boletins de ocorrência, senão não adianta nada. Uhum. O Brasil é um país com capacidade de encontrar os seus desaparecidos? Eu queria que você analisasse os processos que a gente tem. A gente está falando aqui sobre o que pode ser feito no futuro, mas hoje, o Brasil é um bom país para encontrar as pessoas desaparecidas? O Distrito Federal é um bom estado para encontrar as pessoas desaparecidas, muito em crédito à polícia científica de lá. Então, lá, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um registro de desaparecimento, eles já incentivam que ela vá colher o seu material genético. Então, o pai de uma criança desaparecida, ele vai colher o material genético para que esse material seja cruzado no banco de DNA para que eles vejam se algum corpo não identificado que foi encontrado e que está lá no IML, ele é compatível ou não com a pessoa que fez o registro de desaparecimento. Lá funciona muito bem, a polícia científica de lá é muito bem equipada nessa questão, o banco genético deles é muito bom, e isso pode ser, sim, estendido para os outros estados. Então, se a polícia do Distrito Federal consegue fazer um trabalho bom, as outras polícias também conseguem. Então, a política que existe no Distrito Federal, que é muito particularizada e que a gente fala sempre no mapa, elogiando o trabalho que eles fazem, não é uma coisa super difícil de ser feita, não é como se o Brasil não tivesse os recursos necessários, né? Não é como se a polícia científica não tivesse os recursos necessários para que isso fosse estendido no resto do país. Então, é uma prática, é uma boa prática que pode sim ser estendida para o resto do país. Aí a gente está falando de uma questão de não é uma coisa muito onerosa, não é um processo muito oneroso,
E mais do que isso, é uma prática que pode ser replicada no restante das polícias. Então, se a polícia do Distrito Federal ela consegue fazer, as outras também conseguem, as outras também são capazes de fazer isso. Então, é uma boa prática que a gente identifica, que ela pode ser replicada nos outros estados, ela pode ser replicada pelas outras polícias, e é um case de sucesso, né? Mesmo que o Distrito Federal não tenha uma delegacia especializada na investigação de pessoas desaparecidas, eles têm um banco genético, eles conseguem fazer esse cruzamento de uma forma muito positiva, né, e muito frutífera. Então, essa é uma boa prática que pode sim ser replicada e observada nos outros estados. E já encaminhando para o final, Thalita, eu queria que você explicasse um pouco para os leitores da Cruzai e quem nos assiste nesse vídeo, qual seria um protocolo básico caso a pessoa venha a se deparar com uma situação de desaparecimento, seja na sua família, seja num círculo de amizade, ou mesmo num círculo social de trabalho? Qual que seria uma ideia de protocolo básico para a ação nesse caso? A primeira coisa a se fazer quando a gente se depara com uma questão de desaparecimento é não esperar 24 ou 48 horas para fazer o registro de ocorrência. A gente tem ainda essa inverdade difundida, inclusive em delegacias especializadas, que orientam que a pessoa que vai lá fazer o boletim espere um período de tempo, porque a pessoa só pode ser considerada desaparecida após 24 ou 48 horas. Isso é mentira. Se a pessoa não cumpriu com a rotina padrão dela, se você identifica alguma questão de anormalidade, não chegou na hora certa, não cumpriu com o seu expediente, com a sua rotina normal, é direito que a pessoa faça um registro de desaparecimento, um boletim de ocorrência indicando o desaparecimento de alguém. Então, o primeiro passo é desmistificar essa história de que a gente tem que esperar um período determinado de horas para fazer o boletim de ocorrência. Isso não existe. Se a pessoa não cumpriu com a rotina normal dela, o boletim de ocorrência pode ser feito. Divulgar nas redes sociais também é uma boa alternativa, né? Divulgar que a pessoa foi, né, tá desaparecida. Algumas delegacias especializadas em desaparecimento fazem esse trabalho, outras não. O indicado é que, se uma pessoa desapareceu, você vá fazer o registro em uma delegacia especializada. Nem todos os estados têm delegacias especializadas, às vezes você vai ter que fazer esse registro numa delegacia comum. Se a gente estiver falando de um estado onde, por exemplo, a pessoa tem que viajar horas para uma delegacia especializada, como é o caso do Amazonas, que a delegacia especializada está na capital, que é Manaus, e tem alguns estados que você demora 6, 8 horas para chegar na capital, ela vai fazer o registro na delegacia normal e, se provocada, a delegacia especializada ela vai tomar conta do caso. É que o problema da delegacia especializada é que ela só vai agir ali na sua própria circunscrição. Mas o indicado é que, se a pessoa não cumpriu com a sua rotina normal, você faça um registro de desaparecimento e um registro de desaparecimento na delegacia especializada e que você deixe os seus dados atualizados. Uma questão que a gente identificou bastante quando a gente conversou com policiais da ponta sobre desaparecimentos é que a pessoa vai fazer o registro, mas ela não deixa os números atualizados. Então, por exemplo, ela passa um telefone que ela já não usa mais, ela passa um endereço que ela já não usa mais. Então, durante as investigações do desaparecimento, é comum que as polícias liguem para o denunciante para perguntar: olha, a pessoa voltou, você tem algum... Porque às vezes as pessoas acabam retornando para suas casas, o adolescente que saiu de casa, passou o final de semana fora, mas depois retornou, um idoso que se perdeu, mas depois encontrou o caminho de casa. As polícias, elas entram em contato com as famílias para perguntar, né, com os denunciantes, para perguntar se a pessoa retornou. Então, é importante que você deixe sempre os seus dados atualizados. Mas, mais do que isso, a gente precisa de protocolos, né, da Polícia Civil, para além dos protocolos que existem no desaparecimento de crianças. Então, o desaparecimento de uma criança, ele é prontamente investigado, não se espera nada, as investigações elas já começam a acontecer, e é isso que a gente precisa ver no desaparecimento de outras faixas etárias. Então, se um adolescente desapareceu, se um adulto desapareceu, se um idoso desapareceu, a investigação ela precisa acontecer com o mesmo grau de importância que de uma criança, né? Todos os desaparecimentos eles devem ser levados em consideração. Eles devem ter o mesmo grau de importância, né? Então, quando a gente vê que crianças são ali a faixa etária acometida por mais ou menos 5%, de 3 a 5% dos desaparecimentos totais dos adolescentes, eles concentram essa maior parte dos desaparecidos, a gente precisa ter protocolos que ajam na investigação do desaparecimento de adolescentes também. Então,
fazer o registro numa delegacia especializada, manter os dados atualizados, divulgar nas redes sociais. Infelizmente, ainda o desaparecimento é muito uma questão familiar, então, se uma criança desapareceu, por que a criança estava desassistida? Se um idoso desapareceu, por que o idoso estava sozinho? Se um adolescente desapareceu, é porque ele tem conflitos familiares. Então, o desaparecimento ele ainda é muito circunscrito à família. Ainda fica muita responsabilidade da família e pouca responsabilidade do sistema de justiça e das polícias. Então, ainda parte muito das famílias buscar no IML, buscar nos hospitais, buscar nos albergues, para ver se o desaparecido ele acabou caindo em algum serviço de assistência. Mas, em geral, é desmistificar essa ideia de que você precisa esperar um período de tempo determinado para fazer o registro, você não precisa. Deixar os seus dados sempre atualizados e divulgar nas redes sociais. Uhum. Excelente. Eu queria agradecer muito a atenção da Thalita Nascimento, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e uma das autoras do Mapa dos Desaparecidos de 2023. Nós, da Cruzoé e do Antagonista, agradecemos muito a sua atenção, Thalita. Obrigada, gente. Foi um prazer. E nós convidamos também a todos os leitores e espectadores que acompanhem as matérias sobre os desaparecidos e nos ajudem compartilhando e repercutindo as histórias de pessoas desaparecidas em todo o Brasil, publicadas diariamente no site do Antagonista. Esse foi o Cruzoé Entrevistas, nós agradecemos muito a sua atenção e voltamos na próxima semana. Até lá.